Bom dia, turma! Vamos iniciar a nossa correção do suplemento de leitura, o livro paradidático lido por vocês nesse quarto bimestre, que é Canino Branco, certo? De Jack London. Então vamos lá, iniciando a nossa correção. Em página 1, número 1. A narrativa começa com dois homens, Henry e Bill, transportando um cadáver em um caixão pela gélida floresta boreal com a ajuda de 6 cães que puxam o trenó. Quem os acompanhava nessa jornada? Bom, um bando de lobos, magros e famintos. Então, esses homens carregavam uma pessoa morta, e os lobos famintos os acompanhavam, lógico, para atacá-los. Número 2. Dentre os lobos da alcateia que acompanha Henry e Bill, na primeira parte do livro, conhecemos 2 dos personagens que têm participação importante na história. Quem são eles? Primeiro, Kishi, Kishi é a mãe de caninos brancos, E o lobo pai, que é o lobo pai, aliás, o lobo pai de canino branco, Bom, então a resposta, Kishi, a mãe de canino branco, e o pai lobo de canino branco, Bom, e também os 2 homens que apareceram para salvar Canino Branco quando lutava, isso mais para frente, Número 3. Por que o comportamento de loba é considerado diferente e especial em relação aos lobos? Bom, a loba, ela era domesticada, Então, porque ela também era uma mistura de lobo com cachorro, Tem um instinto apurado. A loba serviu de isca para atrair os cachorros, para o bando poder atacar. Então, porque ela é mistura de lobo com cachorro, tem instinto apurado, a loba serviu de isca para atrair os cachorros para o bando, para o bando dos lobos poderem atacar. A loba era domesticada. Bom, página 2 do suplemento de leitura. Número 4. No início do capítulo 5, Loba procura ansiosamente por um abrigo, Por quê? Bom, ela queria descansar e ela estava prenha, Ou seja, ela esperava filhotinhos. E ela queria um lugar para poder se abrigar, para descansar e possivelmente ter a sua cria ali, no lugar tranquilo, que ela pudesse vivenciar esse momento tão magnífico para ela, Então, para descansar e ter proteção para abrigar 5 criaturinhas muito fracas e desamparadas, recém-nascidos e indefesos. O número 5. Quando o personagem principal finalmente aparece na história, seu nome ainda não é revelado. Qual era, então, a sua principal característica? Bom, era filhote de lobo, acinzentado, havia puxado o caolho, que era o seu pai, o lobão, o lobo. Então, a sua característica é que ele tinha uma cor acinzentada, igual o pai caolho. Número 6. No final da segunda parte, acompanhamos o desenvolvimento do filhote como um lobo livre e selvagem. Nesse período, ele experimentou sentimentos e sensações como dor, coragem, alegria e assim aprendeu a classificar o mundo.
O que você achou mais interessante nessa fase da vida de Canino Branco? Explique sua resposta. Bom, é uma resposta pessoal, né? Mas ele observava os animais, gente, né? Indo e vindo e tirava suas conclusões. Era como se fossem deuses, criaturas superiores que detinham a autoridade, controlando toda sorte de poderes desconhecidos. Então ele via o ser humano, né, dessa forma, como ser autoritário e que acabava dominando, né? Então ele observava os animais, gente, indo e vindo e tirava suas conclusões. Era como se fossem deuses, criaturas superiores que detinham a autoridade, controlando toda sorte de poderes desconhecidos. Número 7. Em uma de suas primeiras andanças, fora da caverna onde nasceu, o filhote se encontra pela primeira vez com humanos. Que novo instinto surgiu desse encontro? O que mais surpreendeu o filhote nesse momento? Bom, a primeiro momento ele sentiu medo, né? O medo que se instalou nele, quando a mãe, tão destemida, tão corajosa, deitou-se no chão e abanou o rabo quando viu os índios. Segundo, todos seus instintos mandavam que corresse. De repente, foi tomado por um sentimento de admiração e percebeu sua fraqueza e insignificância. Então, o sentimento foi de medo, né? O instinto, né? Foi de medo. Quando a mãe, que era tão destemida, sem medo de nada, corajosa, deitou-se no chão e simplesmente abanou o rabo quando viu os índios, né? Não atacou-os, né? Todos os seus instintos mandavam que corresse. De repente, foi tomado por um sentimento de admiração e percebeu sua fraqueza e insignificância diante dessa reação. Bom, agora vamos para a página 3, número 8. Um homem batizou o filho de Canino Branco, um homem batizou o filhote de Canino Branco, deu-lhe esse nome, né? E o tomou para si como seu primeiro dono. Quem era ele? Era o Wendell Scott, né? Scott encontrou o filhote em uma das minas, onde foi trabalhar e sentiu que aquele animal precisava de sua ajuda. Não, nesse momento não foi. Castor Cinzento, seu irmão, era dono da loba, a mãe de Canino Branco, né? Cujo nome era Kish. Como ele estava morto, Castor Cinzento tomou Kish e Canino Branco para si. Então, essa é a resposta certa, né? Quem o batizou de Canino Branco foi o Castor Cinzento. A última opção do número 8. Beleza Smith. Smith encontrou o filhote e a loba na floresta e, ao perceber os caninos brancos do filhote cinzento, o tomou para si e o treinou para ser um cão de briga. Bom, nesse momento não. Então a resposta foi Castor Cinzento. Então a resposta é Castor Cinzento, né? Seu irmão, o irmão de Castor Cinzento, era dono da loba, cujo nome era Kish. Como ele estava morto, Castor Cinzento tomou Kish e Canino Branco para si, para tomar conta. Número 9. O contato com os humanos e com os cachorros, sobretudo com o Lip, que era um cachorro danado de implicante, né? Influenciou a formação da personalidade de Canino Branco e a maneira como ele se relacionava com a natureza e os seres à sua volta, homens e outros animais. Que mudança foi essa? O que você acha que motivou essa mudança? Bom, ele passou a investigar, né? Canino Branco passou a investigar e aprender. Observou a superioridade dos animais, gente. Canino começou a se render quando ameaçavam
acovardava-se, né? Não fazia nada. Quando chamava, ele ia. Os animais, gente, se expressavam por meio de pancadas e porretes, de pedras voadoras e chicotadas que pareciam ferroadas. Então ele passou a ficar domesticado e a ficar submisso aos homens, né? Para não sofrer e não apanhar tanto como ele apanhava. Então ele passou a investigar e aprender, observou a superioridade dos animais, gente. Canino começou a se render. Quando ameaçavam acovardava-se, não fazia nada, e quando chamava, ele ia. Os animais, gente, se expressavam por meio de pancadas e porretes, de pedras voadoras e chicotadas que pareciam ferroadas. E ele temia tudo isso, né? Para não sofrer. Número 10. A relação de Canino Branco com os outros cachorros no acampamento indígena sempre foi conflituosa. Era briga para tudo que é lado, né? Por exemplo, sempre foi conflituosa. Lip Lip, por exemplo, tornou-se um de seus principais rivais. Um personagem se interessou por essa característica, que foi Beleza Smith. Como ele se tornou o novo dono de Canino Branco, né? Qual foi o impacto do tratamento de Smith em Canino Branco? Bom, ele observou, né, a forma como o Canino Branco brigava e ele adorou. Então ele queria aproveitar o Canino Branco para fazer brigas, né? Jogos de brigas com outros animais, né? Então, depois de tanta insistência, né, Castor acaba vendendo Canino Branco, porque o Beleza Smith ficou enchendo o saco, né, de Castor cinzento para que vendesse para ele o Canino Branco. Então, o Castor acaba vendendo e o Canino Branco ficou muito triste, né, decepcionado. Bom, por ser um animal forte, Canino Branco, por ser um animal forte, começa a usar, né, Canino em brigas de cães, onde ele definitivamente vira uma máquina de matar. Então, Canino Branco, ele vai se transformando, né, e ele vira uma máquina de matar. Bom, depois de tanta insistência, Castor o vende. Né? Por ser um animal forte, começa a usar Canino em brigas de cães, onde ele definitivamente vira uma máquina de matar. Quer dizer, fica todo transformado. Página 4. Número 11. O período no qual Beleza Smith foi seu dono também foi o pior da vida de Canino Branco. Como Canino Branco se livrou desse sofrimento, né? Duas pessoas maravilhosas, de coração bom, que amavam os animais, resgataram Canino Branco quando ele estava em briga, né? Então ele foi resgatado por dois homens que invadiram o espaço onde ele estava em batalha com outro cão, né? Então ele foi resgatado por dois homens que invadiram o espaço onde ele estava em batalha. Então esses dois homens pegaram Canino Branco e passaram a criá-lo, né, a tomar conta dele. Então, graças a Deus, Canino Branco ficou livre, né, do seu dono ruim. Bom, número 12. Mesmo com os bons tratos de Andrew Scott e sua família, Canino Branco demorou para confiar nos humanos e na generosidade deles, né? Porque ele já tinha passado por tanto de sabor, apanhava muito dos dois antigos donos, né, anteriores, então era muito sofrimento e ele passou a desconfiar dos humanos. Em sua opinião, por que o lobo resistiu tanto a se entregar ao carinho de Andrew Scott e sua família? Porque ele só havia conhecido o lado ruim do ser humano. Só havia conhecido agressividade, ódio e desamor. Então, porque ele só havia conhecido o lado ruim do ser humano, só havia conhecido agressividade,
ódio e desamor. Por isso ele, né, demorou a resistir aos bons cuidados dos novos donos. Número 13 e última. Nas terras do sul, Canino Branco tem a oportunidade de viver uma nova vida junto com esses donos novos, né? Qual foi sua cena favorita desse trecho da história? O que ela te inspira? Bom, é uma resposta pessoal, mas aí vai uma, né? Do seu encontro com Deus Amor. Esse Deus Amor aí é o novo dono, né? Com a sua esposa, né? Então, considerado Deus Amor, que ele começou a sentir e a conhecer de bondade, né? Então, do seu encontro com Deus Amor e sua devoção e amor por ele. Ele passou a amar também o dono, né? Na imaginação de uma realidade paralela onde ele teria continuado nas florestas e como isso teria sido, né? O que inspira você a pensar? Então, no caso, na imaginação de uma realidade paralela onde ele teria continuado nas florestas e como isso teria sido, como seria, né? Então, gente, aqui terminamos a correção das atividades, né, do suplemento de leitura, e eu peço a vocês que ouçam novamente, que vejam o vídeo aula, né, o vídeo correção, para não deixarem nada errado aí, né? Façam a correção certinha. Então, um beijo e bom dia para todos.